Bom dia a todos. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Bem-vindo a todos. Meu som está saindo direitinho? Positivo. Tá. Então, vamos começar a apresentação. Nós, geralmente, falamos de atividade de água e raramente nós falamos sobre umidade, porque sempre a nossa especialidade foi atividade de água. Nós temos alguns seminários passados em que nós comparamos atividade de água com umidade, se existe relação, se não existe relação, mas hoje é um seminário dedicado à umidade. Então, eu me inspirei, para não falar que é um plágio, em dois títulos de livros, e aí do que eu falo quando eu falo de umidade. Foram dois livros que eu li, que o título é What We Talk About When We Talk About Love, e o outro é What I Talk About When I Talk About Running. Então, e hoje o que eu vou falar quando eu falo de umidade. Okay? Existem muitos seminários, muito material sobre umidade. Umidade é um parâmetro muito estudado, de longa data. Então, se vocês procurarem, existe muito material científico sobre umidade. O que eu vou falar hoje são alguns métodos de como se mede a umidade, e no final, claro, eu vou falar sobre umidade de sorção, que daí é a nossa especialidade. Então, partindo dos métodos de se medir umidade. Aqui nós temos um gráfico de uns dados de um cliente nosso que ele disponibilizou. Ele mede umidade e atividade de água do produto dele. Ele fixou a atividade de água padrão dele como 0,5, dando margem para que a produção dele, o produto dele, tenha atividade de água de 0 até 0,55 superior e 0,45 inferior. Mais ou menos isso, e ele procura manter a atividade de água do produto dele em 0,50. E quando ele mede a umidade, olha a variação que se tem da medida de umidade dos produtos dele. Então, umidade é um parâmetro assim, bastante complicado de se medir, porque também existem vários métodos, e para você comparar um resultado com o outro também é bem complicado. Aqui, utilizando o mesmo método, a mesma forma de se medir, se tem toda essa variação de medida de umidade. Então, quais são os métodos mais utilizados na indústria de alimentos? Opa. Vamos lá. O cálculo é feito em base úmida ou base seca. Acho que todo mundo, ou que fez engenharia de alimento, engenharia química, farmácia, aprendeu a fazer esses cálculos, né? Em base úmida, é a porcentagem da umidade, peso inicial, menos o peso final, dividido pelo peso inicial. Ou, quando é base seca, peso inicial menos peso final, dividido pelo peso final. Então, aqui só para relembrar que os resultados de umidade podem ser apresentados como base úmida ou base seca. Eu posso converter o meu resultado de base úmida em base seca ou vice-versa? Sim, só fazer essa continha que você consegue
converter a base úmida em base seca ou a base seca em base úmida. A AOAC, olha, essa minha informação é de 2012, então já quase 10 anos atrás, um pouco antiga. Eu procurei uma AOAC mais nova, mas eu não tinha direito ao acesso, então eu fiquei com a informação dessa de 2012 mesmo, em que ela lista 35 métodos diferentes para se medir a umidade. E aí tem-se os métodos diretos e os métodos indiretos. O método direto, eles removem a água do produto por secagem, por destilação, por extração. Então, a maioria é gravimétrica ou por titulação. Alguns exemplos: estufa por vácuo, secagem por congelamento, a destilação, Cal-Fischer, cromatografia gasosa. Os métodos indiretos, eles não removem a água da sua amostra, mas eles vão medir alguma propriedade do alimento que altera um sensor conforme o teor de umidade. É um método mais rápido do que os indiretos, tá? Não precisa de tanto preparo da amostra, mas também são menos repetitível, reprodutível. Os resultados são menos confiáveis do que os métodos diretos. Estes métodos indiretos, eles requerem, né, a calibração contra um método primário, então ele precisa ser calibrado. Alguns exemplos: você pode determinar a umidade por refratometria, absorção de infravermelho ou infravermelho próximo, absorção de micro-ondas, capacitância e ultrassom. Então, a minha pergunta é: o que é umidade e o que é realmente um produto seco? O quanto eu posso dizer que o meu produto está seco ou o que é umidade? Geralmente, quando nós colocamos ou na estufa ou numa balança que eu faço a secagem do meu produto, eu vou fazer a umidade por perda de peso, eu vou ter o meu produto pesado e durante um tempo eu imponho uma temperatura para que evapore a água. Junto com a água, dependendo da temperatura, dependendo de como você preparou a sua amostra, evaporam junto alguns voláteis orgânicos, voláteis aromas, ou mesmo pode acabar ocorrendo reações químicas de caramelização, reação de Maillard, algumas reações que também acabam gerando componentes voláteis e você acaba perdendo. Então, o que é realmente o seco ou o que é a umidade que você está determinando, geralmente não é só água que você está perdendo. E o seco geralmente não é um seco total, completo. Coloquei aqui alguns exemplos de secagem de produto. Esses gráficos são de um documento da Mettler Toledo. Todos eles, para mim, parece que não atingiram uma estabilidade. Produto de panificação, depois de um tempo, parece que ainda continua perdendo água ou evaporando, alterando o peso. Todos eles parecem não entrar num equilíbrio. E a curva deles, o comportamento é diferente. Portanto, você precisa estudar o seu material, porque ele seca de forma diferente, com comportamentos diferentes. Se, por exemplo, eu olhar esse biscoito, olha, parece que ele continua subindo, mas no intervalo de tempo variou muito pouco a umidade, a perda de peso. Então, portanto, devem ter determinado o fim, né, desta análise e
calculado a umidade do produto. O cacau em pó, aqui, olha, parece que ele continua subindo, subindo, e esses ruídos no gráficos provavelmente são evaporações ou caramelização que começa a ocorrer por causa da temperatura. Então, eu posso colocar todos os produtos a 105 graus Celsius numa estufa e deixar secando? Não posso. Produtos que precisam ficar a 40 graus Celsius por um determinado tempo, produtos que precisam de tratamentos diferentes. Por isso, umidade é um parâmetro complexo e difícil de você obter uma boa reprodutibilidade, uma boa repetibilidade. O meu primeiro exemplo é o que nós chamamos de método primário, é a perda de peso em estufas, tanto estufa de circulação quanto estufas a vácuo. E é importante aqui que a estufa não fique com o ar preso para não se ter uma pressão de vapor dentro dela, ok? Bom, vamos lá. Como funciona o método da estufa? Eu vou pesar a minha amostra, vou colocar dentro da estufa, em uma temperatura específica para aquele meu produto, né? Falei anteriormente, não dá para colocar todos a 105 graus Celsius por 8 horas, vou ter que ter uma temperatura específica conforme a minha amostra, e no final vou pesando até obter um peso constante do meu material. Tá? Aí o resultado é expresso em base seca ou base úmida. Peso inicial menos o peso final, dividido ou pelo peso inicial ou pelo peso final. Depende se eu quero o meu resultado em base seca ou base úmida. Existem vários protocolos já estabelecidos para os tipos de amostras diferentes para você determinar a umidade por perda de peso em estufa. E aí, geralmente é referenciado como método primário. E por ele ser um método primário, você pega o resultado da estufa e já diz assim, tá certo. Como é um método primário, esse meu resultado é verdadeiro, tá certo. Tá? Mas não é bem assim. Existem uns pontos que merecem atenção. É um método que requer uma manipulação cuidadosa do seu produto. Tá? A balança deve estar sempre calibrada, porque eu dependo da calibração da balança para obter um bom resultado. E eu preciso trabalhar com uma balança analítica, que tenha várias casas e obtenha um resultado melhor. É um método que demanda um longo tempo para você obter um resultado. Pode ser entre 2 horas e 48 horas. E eu vou ter variação nas medições, como eu mostrei naquele primeiro gráfico. E a exatidão dessa medida muitas vezes é questionada. E esses resultados podem ser afetados pelas condições ambientais. Eu coloquei aqui a imagem de um café, porque quando eu tinha aula lá na UEL, a aula de bromatologia com o professor Marcos Mandarino, ele me deu, para cada turma ele deu um produto para fazer a determinação da umidade, e eu peguei café verde. E eu simplesmente nem pensei, peguei o café verde, coloquei na estufa 105 graus, e era de manhã, e falei, bom, à tarde eu venho pesar, e se precisar, eu vou deixar a noite toda, e amanhã cedo eu venho pesar novamente para ver se atingiu o peso constante. Acontece que é café, o café verde, a 105 graus Celsius por 24 horas dentro da estufa que eu deixei. O que acabou acontecendo? Torrou. Aí eu perdi, além da água, os voláteis, aroma,
ocorreram reações químicas de escurecimento, reação de Maillard, ou seja, eu não medi a umidade somente do meu produto, perdi vários componentes que foram medidos como se fosse perda de peso de umidade, ok? Então, lembrar que para você fazer umidade na estufa, é importante que ela ou tenha circulação de ar ou ela seja a vácuo, para não ficar aquela pressão de vapor ali dentro da estufa e aquela umidade voltar para o seu produto. É importante você ter sempre o mesmo método de preparo da amostra e o tamanho das partículas influencia muito. Se a minha partícula for maior, vai demorar mais tempo para perder a água. Se ela for menor, vai perder mais rápido. Por exemplo, o café, como ele tem toda uma proteção, ele demora muito para evaporar a água. Era importante que eu tivesse quebrado ou moído um pouco para ser mais rápido e não ter deixado tanto tempo assim. Mas, enfim, é um método que precisa de estudos e você conhecer a sua amostra. Como eu disse, existem já vários protocolos estabilizados, não é simplesmente você pegar, colocar na estufa e a 105 graus Celsius ou a vácuo a 40 graus Celsius, 60 graus Celsius e esquecer seu produto lá e pesar dali várias horas. Tá? Então, precisa padronizar bem o seu método. O método seguinte são as balanças de umidade, que também fazem a medida da umidade por perda de peso. É como se fosse uma estufa automatizada, né? Acho que é uma tecnologia muito avançada, muito importante, que veio para agilizar a determinação da umidade. A amostra também é pesada, você coloca dentro da sua balança, tampa, ela é aquecida, em cima você tem uma lâmpada, que pode ser de halogênio, de infravermelho, aquece a sua amostra até atingir um peso estável. Tá? Então, é muito mais prático, que você não precisa ficar abrindo a estufa, tira a amostra, coloca dentro do dessecador, espera esfriar, pesa, põe de volta na estufa, espera evaporar mais um pouco, tira, põe no dessecador, espera esfriar. Não é como na estufa. Aqui ela já vai pesando constantemente para você até atingir o peso constante. Existem várias marcas no mercado. Essa imagem é da balança da GAK. Tá? As balanças precisam de calibração com um método de referência acreditado. Nós temos os nossos representantes, a Labstore, a Alfamar, eles fazem as calibrações dessas balanças, são acreditados também nas ISOs. Tá? Então, precisa de uma calibração. E além da balança, né, você calibra a balança e também a bobina que faz o aquecimento para você conseguir manter. Eu quero que essa secagem seja feita a 60 graus Celsius. E aí ela realmente esteja a 60 graus Celsius. Eu quero que seja feita a 105 graus Celsius. Que esteja calibrada e faça o aquecimento para a temperatura desejada. Tempo de leitura pode ser de 5 a 15 minutos, muito diferente das 8 horas, 24 horas de uma estufa. Então, coloquei aqui só uns parâmetros de como você escolher uma balança de umidade. Para você, a velocidade de leitura é muito importante, porque existem daí diferentes modelos e diferentes tempos de leitura.
ou a exatidão e a precisão são mais importantes para você, porque velocidade e exatidão, elas não caminham muito juntos. Geralmente, as balanças que leem muito rápido têm uma exatidão menor, né? Ou vice-versa. Que ela seja de fácil utilização. Tenho que saber qual o preparo da minha amostra e se aquela balança ela condiz com o preparo da amostra que eu tenho que fazer. Eu coloquei aqui como efeito da análise. Se a medida de umidade na balança destrói parte ou destrói a minha amostra durante o ensaio, será que isso afeta o resultado? Carameliza e derrete minha amostra e daí não serve. Tá? Então, pensar nesses efeitos. Se eu preciso de um gerenciamento dos dados, eu preciso que imprima os meus resultados, eu preciso que mande os dados para um software, que tenha auditoria. Então, são os dados para você verificar e que tenha assistência técnica e um suporte, certo? Quais são os pontos de atenção de uma balança de umidade? Que cada produto requer uma configuração específica. A indústria geralmente trabalha com um único ou poucos produtos, então ele acaba tendo assim, olha, a minha balança tem uns 5, 6 metodologias instaladas nele. Né? É ração, eu tenho uma ração extrusada, uma ração, um biscoito para cachorro. Então, tenho alguns produtos e eu tenho que ter uma configuração específica para cada um. O que pode acontecer é que o usuário acaba não customizando e utiliza aquele método que já está ali e faz para qualquer tipo de amostra dele, causando uma imprecisão, uma inexatidão da medida de umidade. Tá? Então, diferentes métodos de preparo podem gerar diferentes resultados. Diferentes pesos da amostras também podem levar a diferentes resultados, então tem que ter atenção neste ponto. Os resultados podem ser afetados por condições ambientais ou manipulação da amostra. E posso ter um longo tempo de leitura se a minha amostra contiver gordura, um alto teor de gordura e açúcares. Porque para evaporar a água de alto teor de gordura leva mais tempo, e de açúcares eu não posso colocar temperatura muito alta, acaba levando mais tempo. E entre uma leitura e outra, evitar de trabalhar com o equipamento muito quente. Esperar que ele esfrie um pouco para você fazer a próxima leitura. Okay? Este próximo slide eu pensei muito em colocar aqui, mas resolvi colocar porque não sei se vai gerar alguma polêmica. É que eu li um trabalho sobre umidade por perda de peso em produtos de confeitaria, de como é difícil você fazer a determinação da umidade nestes produtos. São amostras heterogêneas, eu tenho um recheio, por exemplo, aqui eu tenho um recheio e o biscoito, uma goiabinha aqui que eu coloquei a foto, né? E como que eu faço a determinação da umidade deste produto? E aí, o que ele fazia? Ele colocava cálcio em pó, cal, na amostra durante a moagem, o preparo da amostra. Aí fazia o cálculo de uma forma diferenciada porque ele teve a adição de cálcio. Tem que fazer um cálculo diferente, subtrair essa adição do cálculo, ou do cálcio, para você obter o valor da umidade. Tá? E é difícil obter resultados consistentes quando eu tenho este tipo de produto e eu quero determinar a umidade. O próximo método é por infravermelho próximo ou UNIR. Olha, aqui é diferente
Porque na balança, eu até falei, ó, tem umas balanças que tem lâmpada de infravermelho, tá? Aquela balança com a lâmpada de infravermelho vai aquecer a amostra e fazer a determinação da umidade por perda de peso. Aqui não. Aqui é um aparelho do infravermelho que emite um feixe de luz no comprimento de onda do infravermelho, e eu tenho aqui a minha amostra passando. Este é um equipamento de processo. A amostra vai passando e eu tenho um NIR instalado que lança um feixe de luz no comprimento de onda na faixa do infravermelho. Tá? Aí eu tenho aqui ó, que as ligações de hidrogênio, incluindo a água, o hidrocarboneto e a amônia, absorvem fortemente a luz nessa região espectral. Tá? A quantidade de energia, então, um tanto desse feixe de luz vai ser absorvido pela sua amostra e outro tanto vai ser refletido. Tá? E aí a quantidade de energia do NIR que é refletida em um determinado comprimento de onda é inversamente proporcional à quantidade de moléculas absorventes em um produto. Ou seja, se eu tenho muita água, absorve muita luz infravermelha e reflete pouco. Se eu tenho pouca água, absorve pouco e reflete muito. E assim é medida a umidade do seu produto. Aí eu tenho, então, as opções de equipamento online ou inline, né, vai sobre o processo, e de bancada. Gera dados rápidos, tá? Como ele é de processo, em poucos segundos ele vai fazendo a leitura e você pode ter esse teste também associado, além da umidade, gordura, proteína e amido. Mas ele requer uma calibração contra um método primário, certo? Então, quais são os pontos de atenção no infravermelho? Às vezes, os dados podem ser inconsistentes. Muitas vezes, a exatidão e a precisão são sacrificadas pela velocidade de leitura. Tá? Necessita de uma calibração periódica. Nós temos alguns clientes que têm esse infravermelho no processo, e aí eles me perguntam assim, você tem um protocolo de infravermelho para eu colocar aqui no meu aparelho? Porque eu preciso fazer a calibração dele, eu preciso ver se ele está funcionando direito para medir a umidade. E aí precisa de um protocolo ou de um banco de dados, né? Uma biblioteca para a umidade, para a proteína, para a gordura, para que ele consiga fazer a leitura realmente desses parâmetros. Então, e aí precisa calibrar periodicamente, e você determina qual a frequência de calibração e contra qual método primário você vai fazer a calibração deste seu produto. E, às vezes, a coloração dos produtos podem interferir na leitura, causando um resultado falso ou impreciso. O próximo método é o Cal-Fischer. Cal-Fischer, bastante utilizado na indústria farmacêutica, algumas indústrias de alimento utilizam Cal-Fischer, mas é um método muito interessante e bastante preciso. Aqui nós temos um modelo do Cal-Fischer. Ele funciona, o princípio de funcionamento dele é através da titulação. Eu vou titular um reagente contra a minha amostra, tá? E vou saber quanto de água tem neste meu produto através da titulação. Aí é a água mais sulfeto mais iodeto que vão formar um produto colorido que eu consigo determinar o ponto final da titulação. Cal-Fischer é muito estudado, tem muito material,
disponível para se aprofundar. O que nós temos que é o reagente de Karl-Fischer, né? Ele ou uma corrente elétrica é necessária para completar a reação e determinar a quantidade de água. E nós temos que 1 ml do reagente Karl-Fischer corresponde aproximadamente a 3,5 miligramas de água. Né? E aí se faz o cálculo pela titulação, volumetricamente quanto eu gastei do reagente e obtenho a umidade do meu produto. É um método primário de referência de alta exatidão. Nos alimentos, falando de alimentos ou medicamentos, nós temos a água, vamos dizer, em 3 estágios, em 3 formas dentro do meu produto. Uma água que em inglês chamam de bulk, e aí assim, é uma água a granel ou livre que está ali dentro. Eu não gosto de falar livre porque era o termo utilizado para atividade de água, mas é uma água que está solta dentro do seu produto, uma água que está mais absorvida ou ligada, com uma ligação mais forte, que tem um estado de energia de ligação mais forte, e uma água de monocamada, que é a água que está intimamente ligada com o seu produto. A reação de Maillard, ela consegue medir essas 3 águas presentes no seu produto. Então, por isso que ela é um método de medida de alta exatidão. Consigo realmente medir a água e somente a água do meu produto e as 3 formas de água presente no produto. Tá? E aí eu posso determinar, eu posso usar o Karl-Fischer ou por volumetria, determinando a quantidade que eu gastei, ou por columetria, que é quanto de corrente elétrica passa na minha reação, certo? Então, é uma determinação eletroquímica ou volumétrica por Karl-Fischer. Este é o Dr. Karl-Fischer, peguei a foto dele na Wikipédia, né? Faleceu bastante jovem, e ele não viu o seu método se tornar bastante popular e ser utilizado em escala industrial, porque ele acabou falecendo antes. Só depois de 1960 é que a Mettler conseguiu umas bombas que conseguiam dosar em milímetros de alta precisão e montar um equipamento Karl-Fischer. Okay? Bom, o método Karl-Fischer, se você traçar, fizer uma isoterma, não em um aparelho, mas numa isoterma em dessecador, em que eu meço atividade de água e umidade separadamente, o método Karl-Fischer é o que dá um resultado mais parecido, mais preciso, como se eu tivesse traçado a isoterma num equipamento. Então, Karl-Fischer com atividade de água dá isotermas muito bonitas, muito bem feitas. Alguns pontos de atenção no método de Karl-Fischer. Requer calibrações complexas e gráficos de titulação. Isso aqui, então, é só porque ela dá um pouco mais de trabalho intelectual. Pode ocorrer algumas reações colaterais. Requer cuidado no manuseio dos produtos químicos, né? Trabalha com solventes, e aí pode ocorrer alguns erros humanos. Esses solventes os consumíveis acabam tendo um alto custo, e depende da solubilidade da sua amostra. Tá? Então, são os pontos de atenção do método de Karl-Fischer. Alguns outros métodos para determinação de umidade. Micro-ondas. Como que o micro-ondas funciona?
Por que, por exemplo, no micro-ondas da sua casa, se você colocar um produto que esteja seco, uma cerâmica sozinha lá dentro, ela não aquece, não sai quente. E aí, quando você coloca um alimento que tem bastante água, ela sai quente. Né? É esse princípio que é utilizado para determinar a umidade. Então, como funcionam os micro-ondas? Eles determinam a diferença de transmissão de energia antes e após a micro-onda ser irradiada. Tá? As moléculas de água, elas são muito sensíveis ao micro-ondas, à onda, tá? A micro-onda. Então, ao penetrar no material, as micro-ondas causam uma rotação da molécula da água livre. Como resultado, a velocidade da micro-onda é reduzida. A micro-onda bateu na molécula de água e aí ela sai com uma velocidade reduzida. Isto é chamado de mudança de fase da micro-onda. E a sua intensidade também é diminuída, que é chamada de atenuação. Então, a mudança de fase e atenuação das ondas, das micro-ondas, representam uma medição da concentração de água ou a umidade. É quase como se fosse um radar de velocidade. O radar bate no seu carro, né? A onda do radar bate no seu carro e ela volta com uma outra frequência e aí ele calcula a velocidade que está no seu carro. Aqui é mais ou menos parecido. A micro-onda bate na molécula de água, a molécula de água gira, altera a velocidade e a intensidade da micro-onda, que essa alteração é medida, então eu sei quanto de água tem dentro do meu produto. É interessante porque é um método que não tem contato e é não destrutivo. Eu posso ter, então, no processo, os resultados são instantâneos e eu dependo da calibração específica para cada material. Okay. Outro tipo de determinador de umidade são os sensores elétricos. Esses sensores elétricos, eles realmente têm um polo positivo, um polo negativo, e eu insiro ou imponho uma milivoltagem, ele vai formar um campo magnético, e aí eu leio a condutividade elétrica dentro desse campo elétrico formado, desse campo magnético formado. Se eu tenho mais água, eu tenho um campo maior, se eu tenho menos água, eu tenho um campo menor. Geralmente ele é usado como umidade volumétrica, porque eu meço dentro de um espaço, de uma quantidade volumétrica de produto. Eu tenho exemplo de sensores de umidade do solo, então insiro esse sensor no solo, ele vai impor uma milivoltagem, forma um campo magnético que lida com condutividade elétrica. Por isso, então, aqui ao redor forma esse campo magnético. Se eu tenho mais água ou se eu tenho menos água, esse campo vai ser maior ou menor. E também tenho uns determinadores de umidades de grão, em que eu coloco o grão e ele vai ler a quantidade quantidade de água, a umidade dos grãos através dos sensores elétricos. Requerem calibração específica para cada tipo de material, não são métodos muito precisos ou exatos, como se fosse um equipamento de laboratório, como se fosse um Carl Fischer. Mas também para os produtos que são utilizados, eu não preciso desta exatidão muito fina. E agora, entrando no que eu gostaria realmente de apresentar para vocês, que é a umidade de sorção. Então, eu vou falar da umidade de sorção.
que vem de uma isoterma de sorção. Voltando aqui, então, aos dados do nosso cliente, que ele mede a umidade do produto dele, nós traçamos uma isoterma. E olha que interessante, a isoterma ficou bem na média da dispersão dos pontos de umidade que ele tinha. Ou seja, eu posso, uma vez traçada a isoterma do meu produto, inserir uma equação ou no meu próprio gráfico eu verificar. Quando eu faço a medida de atividade de água, que é super rápida, 2, 3 minutos eu meço a atividade de água. 0,5 de atividade de água, neste meu produto, corresponde a 15% de umidade. Se eu tiver 0,55 de atividade de água, vai corresponder a 16% de umidade. Então, a umidade de sorção, a umidade obtida de uma isoterma de sorção também serve para você ter a umidade do seu produto. Por que que é importante a precisão, a exatidão de medida de umidade? E foi o que eu realmente vim falando dos métodos, quem era mais preciso, quem era mais exato e quem era pouco preciso e exato. Tá? Porque a maioria dos produtos, ou todos os produtos, nós vendemos por peso. Tá? E se você tiver a umidade bem controlada do seu produto, você consegue maximizar o rendimento do seu produto. Definir melhor suas especificações de umidade para ter maior visão de como a quantidade de água afeta o seu produto. E reduzir a variação entre os lotes para aumentar a média de umidade, mantendo a qualidade e segurança, para não se ter, como aquele nosso cliente, uma dispersão de dados de umidade, que um dia ele está 12, outro dia ele está 18, tá? Não ter tanta variação e você ter um produto mais uniforme. Eu coloquei aqui, esse slide é hipotético, tá bom? Suponhamos que seja uma companhia de ração que produza anualmente 360 mil toneladas de ração, de produto. E, por padrão, a umidade do produto dele é de 10%. Não dá para controlar desse jeito, mas é só para vocês verem. Se eu conseguisse controlar a minha umidade em 10,4%, aumentei nada, 0,4% de umidade, eu teria uma economia de 1.440 toneladas de matéria-prima. Tá? Então, só para mostrar como é importante a exatidão. Aumentando um pouquinho de água, eu consigo economizar muita matéria-prima. Então, é importante você ter uma precisão de medida e não dados aleatórios, muitos dispersos. Aqui, então, uma isoterma de sorção, tá? A umidade através da isoterma foi traçada e determinada. Então, a atividade de água ótima do meu produto fica entre 0,55 e 0,63, tá? Bem indústria de ração. Nessa faixa de atividade de água, eu tenho um produto de alta qualidade, segurança, rendimento e receita. Se for para baixo de 0,55, 0,56, eu tenho uma perda na qualidade, meu produto fica muito seco, muito desidratado, duro,
E acima de 0,63, eu tenho uma perda de segurança, porque esse meu produto pode começar a mofar. Em relação à umidade, o ideal é que este produto fique entre 10% e 12% de umidade. Abaixo de 10%, eu tenho uma perda no rendimento deste produto. Ok? Finalizando, a imagem não ficou muito boa porque eu aumentei, mas quem tem o Aqualab 4T Duo, 4T V Duo ou o Aqualab New, é possível traçar uma isoterma, fazer uma equação e inserir no equipamento, e aí eu vou ter, meço a atividade de água e ele já te mostra o valor da umidade. Aqui está meio ruim para ver, mas é 0,454 de atividade de água e 11,2% de umidade. E aqui também um outro produto em que eu tenho atividade de água 0,2 e a umidade 3,5%. E nós temos também um software chamado Scala, em que se eu tiver a curva de isoterma, eu consigo ter os resultados, então, a medida de umidade e atividade de água. Aqui também é uma ração, tá? Eu tenho umidade, atividade de água, e este daqui, atividade de água, saiu fora dos parâmetros. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, a participação no seminário. Gostaria que vocês mandassem comentários, sugestões de temas, se gostaram ou não, se foi útil. Convido vocês a nos encontrar em nossas mídias sociais e estou aberta a perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Agradecemos a participação de cada um presente hoje nessa manhã conosco. Então, nós vamos abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Antes disso, só reforçando algumas informações que foram passadas na abertura do seminário, uma cópia dessa apresentação ela já está disponível para você baixar em PDF. Então, nesse momento, você pode clicar em uma opção chamada Handout, ou que embaixo em português aparece em Documentos. Lá você vai ver o PDF, onde você só clica e baixa a apresentação inteira em PDF. Se você não encontrar ou não puder baixar agora, vai ser possível baixar direto do nosso website. Entre hoje e amanhã vai estar disponível no website. Também, esse seminário ele foi gravado e nós vamos disponibilizá-lo na plataforma do YouTube. Então, se quiser rever algum ponto que ficou uma dúvida ou enviar a um amigo, um colega, também é possível. Nós vamos procurar, então, responder. São várias perguntas que estão chegando aqui com respeito ao seminário. E vamos lá, vamos iniciar aqui. Só um minuto, por gentileza. Então, a primeira pergunta aqui, Tânia, é do participante Leandro. Ele pergunta o seguinte: Tânia, qual é o método de umidade utilizado no Aqualab 4TE? É infravermelho, é elétrico, o que é? Participante Leandro. Oi, Leandro. Não, nós traçamos, não é infravermelho, não é nenhuma delas, nós traçamos uma curva de isoterma no nosso equipamento, é um Aqualab VSA, em que ele tem uma balança de precisão e eu coloco minha amostra, ela seca, e vai entrando um vapor de água, o equipamento vai pesando constantemente e medindo a atividade de água constantemente, e aí vai traçando a curva de isoterma de sorção.
posso, se o meu produto tiver uma alta atividade de água, eu posso fazer uma curva de dessorção, e aí então é a mesma, vai pesando, você tem a balança, e aí ao invés de entrar um vapor de água, entra ar seco que vai retirando a água do seu produto. Então vai pesando e medindo a atividade de água. O valor correspondente de umidade. E aí a isoterma é específica para cada produto. Excelente a pergunta, Leandro, e obrigado pela sua participação. Aqui é mais um comentário, na verdade, da participante Semiramis, desculpa se eu não pronunciei corretamente. Bom dia, parabéns pela apresentação, são sempre cheias de muitas informações e conhecimento. Obrigado a você, Semiramis, perdão, pela sua participação, agradeço. A próxima pergunta, Tânia, é da participante Thalia. Ela pergunta o seguinte: esse Aqualab Series 4 Duo já está à venda? Ele se encaixaria para analisar shelf life, onde realizamos o ganho de atividade de água e umidade? É a Thalia. Bom dia, Thalia. Sim, o Aqualab 4T Duo, ele é vendido já há muitos anos, está disponível no mercado, vários clientes nossos têm, e quem tem os Aqualabs 4TE a partir de 2019, todos eles são duo, todos eles você pode inserir a isoterma dissorção. Se você são perguntas distintas. Se você quer fazer o cálculo de vida de prateleira do seu produto, você precisa traçar a isoterma dissorção, encontrar a atividade de água crítica e então fazer os cálculos de vida de prateleira. Uma vez você traçada essa isoterma dissorção, encontrada a atividade de água crítica, sim, você pode usar o seu Aqualab para medir a atividade de água do seu produto e verificar se ele está acima ou abaixo da atividade de água crítica e preservar o seu produto. Muito obrigado, Thalia, pela participação e pela sua pergunta. A próxima pergunta é da participante Neide, e ela pergunta o seguinte: Tânia, o equipamento determinador de isotermas pode ser utilizado para solos? Neide. Bom dia, Neide. Sim, o Aqualab VSA, ele primeiramente foi testado em solos, em diferentes tipos de solo, traçando curvas de isoterma de solos. Como chama? Você faz aquelas curvas de física de solos, esqueci o nome, tem um termo específico que o pessoal utiliza, ao invés de você colocar na estufa o seu solo, pesar, colocar na estufa e depois ficar adicionando água, pesando e medindo o potencial mátrico de água, você pode traçar a isoterma dissorção. Inclusive, você obtém o resultado da curva de isoterma em porcentagem de umidade por potencial mátrico, potencial hídrico, ou atividade de água por umidade. Tá? Então, pode muito bem, e você determina o ponto de murcha, as curvas
de solo com o VSA. O meu colega Fábio, ele é o especialista nessa área de solos, e se você quiser, ele vai poder te passar informações mais detalhadas sobre isso. Muito obrigado, Neide, pela sua participação e pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta, então, é do participante Luiz Guilherme, que ele pergunta o seguinte, Tânia: é preciso algum preparo na amostra antes de colocar no aparelho Aqualab? Luiz Guilherme, depende do tipo da sua amostra, sim, vai precisar de um preparo e você deve sempre preparar da mesma forma. Por exemplo, se você tem uns drageados, seu produto é recheado, é importante você expor a parte interna para fazer a medida de atividade de água, né? Então, você corta ou você quebra a sua amostra para fazer a medida. Se for, por exemplo, ração, você pode medir inteira, se não for uma ração muito grande, ou você pode quebrar ou pode moer. O importante é sempre você fazer da mesma forma, padronizar, ser constante no método de preparo da sua amostra. Não só para medir atividade de água, mas para medir umidade também. Nós temos um seminário específico de como proceder a uma leitura de atividade de água. Ele está disponível no YouTube e eu mostro vários tipos de amostras e como você deve tratar as amostras para fazer a leitura de atividade de água. Excelente pergunta. Então, muito obrigado, Luiz Guilherme. Bom, nós estamos avançando aqui no tempo. Vamos tentar responder pelo menos mais uma pergunta. Nós temos aqui uma pergunta do participante Tiago Augusto. Ele pergunta o seguinte: bom dia, vocês possuem balanças que exportam os dados de massa ao longo do tempo? E quais são as capacidades disponíveis? Tiago. Tiago, nós não trabalhamos com balança de determinação de umidade. Nossos representantes, sim, eles trabalham. Não sei se você está no Paraná, se você está em Minas. Eu poderia indicar esse pessoal que trabalha com as balanças de umidade, ok? Nós trabalhamos com os analisadores de atividade de água. Só complementando, ele acabou de responder aqui, Goiânia, Tânia. Então, nosso representante Alfamar, e eles trabalham com as balanças de determinação de umidade. Eu posso passar o seu contato para eles. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação. Bom, então, Tânia, nós estamos aqui dentro do nosso prazo alocado para o seminário, né? Eu gostaria, se você me permitir, só de mencionar o nome dos participantes que enviaram perguntas e que não foram respondidas ainda, e depois abrir o tempo para alguma conclusão final sua. Eu vou mencionar aqui, nós temos perguntas ainda do Luiz Guilherme, da Núbia Marilyn, do Tiago Augusto, da Ercília Aparecida, do Leandro, da Neide, do Luiz Guilherme e do Tiago. Esses são os que aparecem aqui na minha tela. Se você enviou uma pergunta e eu não mencionei seu nome, é porque eu tive um probleminha há um minutinho atrás e a minha tela fechou. Mas essas perguntas não foram perdidas. Eu só não consigo visualizá-las agora ao vivo aqui. Todas essas perguntas serão respondidas por e-mail e a nossa intenção é postá-las também no site da Matter. Eu não sei se a Tânia tem um slide mostrando aí
o link do website, mas é mattergroup.com.br. Dentro do website tem um link de seminários. Tá bom? Tânia, você gostaria de fazer alguma conclusão final? Fica à vontade. Eu quero agradecer a participação de todos. Eu estou disponível aqui no meu e-mail, se quiserem me mandar perguntas, e que todos continuem se cuidando. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Tânia. Nós agradecemos pela excelente apresentação. Obrigado a você que nos acompanhou nesse webinar. E fica aberto, então, o espaço para você enviar sua sugestão para um próximo webinar com um foco científico. Muito obrigado, um grande abraço a todos.